Igreja Graça e Paz, vamos para a nossa meditação e que o Espírito Santo do nosso Deus, mais uma vez, tenha misericórdia de nós e conduza essa mensagem, amém? Trazendo consolo, ensino para as nossas vidas e que Ele nos ajude a colocar em prática. Domingo nós aprendemos, qual foi a palavra forte? Humildade, que significa humus, ir para o pó, ou seja, deixando claro que uma pessoa que vai para o pó, ele participa de tudo, e ele sempre está disposto a ser moldado por Deus. A gente precisa buscar essa humildade. Quem não se humilha com Cristo não recebe o consolo de Deus, porque o consolo de Deus é para os que se humilham juntos com Cristo Jesus. Então, se a pessoa é de Jesus e a pessoa não busca se humilhar com Jesus, ele tem algum consolo? Ele nem tem e também não tem para dar ninguém. Nem ele se consola, nem consola ninguém. Eu vou repetir essa frase. Quem não se humilha com Cristo não recebe o consolo de Deus. Isso é forte. Porque o consolo de Deus é para quem é fiel. A palavra de hoje, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 36 a 40. Uma história particularmente que eu gosto muito. A mulher cristã consolada faz boas obras. Vamos ler? Veja que interessante, presta atenção. Vamos ler a Bíblia, né? Chegar em casa você só ora, não precisa nem ler mais hoje. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Amém, igreja? Então o primeiro versículo chama a atenção que ela era uma discípula. O texto coloca que ela era discípula e ela tinha um bom testemunho naquela comunidade. Amém? Se ela é discípula, ela não fazia nada em nome dela. Ela fazia em nome de quem? De Jesus. Tranquilo aí? Tranquilo, Nete? Ela fazia em nome de Jesus, que é interessante. Amém? 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo a levado, depositaram num quarto alto. Então, a Dorca, ela ficou enferma e ela faleceu. 38. E como Lida era perto de Jope. Quando vocês lembram de Jope, você lembra de quê? De Jonas, né? Saiu fora, chegou em Jope, pegou um barco e pulou fora, não foi? Então, veja só. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 dos homens, rogando-lhes que não se demorassem em vir ter com eles. 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Irmãos, é muito interessante essa história. É interessante que essa serva do Senhor, ela tinha um bom testemunho. Ela era uma pessoa importante naquela comunidade. Amém? A tal ponto de ficar doente, morrer e as pessoas sentirem falta dela. Amém? Você, onde você passa, aqui na sua comunidade, no seu rol de amigos,
você tem deixado falta, saudades para as pessoas? E é interessante que os discípulos ali, tinha muita gente ali, agora pede 2 homens para ir buscar Pedro. Que o texto deixa claro, e os estudiosos afirmam que era uma questão de 17, 18 quilômetros. Não era assim tão perto, né? Mas os discípulos foram, os 2. Chamaram Pedro e Pedro veio. E quando Pedro chega naquela comunidade, ele percebe realmente o que é que o Senhor queria. Que na verdade não foi Pedro que ressuscitou ela. Quem foi que ressuscitou ela? Jesus. Interessante, uma vez numa pregação, imagine só, a pessoa sai daqui, se ela era serva, era discípula, ela foi para onde? No céu. E chega no céu, e Javé diz, tu vai ter que voltar. Chegar no inferno e voltar é uma bênção, agora chegar no céu e voltar é um negócio meio... Mas ela volta, ela ressuscita. É muito interessante isso. Muita fé estava envolvido ali naquele momento. Os 2 que foram buscar, eles criam, sim ou não? Quem mandou buscar também criam que Pedro, no nome de Jesus, poderia ressuscitar ela, a importância daquele ambiente. E Pedro também cria que Jesus poderia fazer aquilo. E assim aconteceu. Qual é a lição que a gente tira de tudo isso? Eu creio que Dorcas não era apenas uma discípula, como o texto deixa claro, que fazia obra, que abençoava as pessoas com as túnicas, que vê que as viúvas mostravam. Ou os irmãos não acreditam que ela tinha palavra de consolo para aquele povo também. Discípula estava fazendo discípulos. Isso é interessante, irmão. E aí é muito bom a gente se perguntar todos os dias: a minha vida, a sua vida tem sido importante no lugar que você está inserido como cristão? Não é interessante você fazer essa pergunta? Você tem servido ao outro? Você tem testemunhado da sua fé? Você tem consolado o outro com aquilo que você diz que tem, que é o consolo de Deus? Você tem o consolo de Deus? Levanta a mão. Você tem feito isso? É interessante a gente pensar nisso, sair daqui nessa noite com isso. Eu tenho sido importante na minha casa? E o importante não é, como o Mário Sérgio Cortella diz, não é ser famoso, que tem gente que é famoso, mas não é importante. Amém? E tem gente que é importante, como ele diz, e não é famoso. Importante vem da palavra importar. É quando a gente importa a pessoa para dentro de nós. E essa pessoa nos faz falta. Deixa saudades. Com certeza as pessoas importantes são pessoas que servem. Amém? São pessoas que consolam. E a gente precisa disso. Até quando a gente sair daqui, porque a morte é certa, amém, irmãos? Mas a única coisa que a morte pode fazer a um cristão é levar para os braços de Jesus, como diz Spurgeon. A única coisa que a morte pode fazer com um cristão verdadeiro é levar para a glória. Está fazendo um favor, sim ou não? Está fazendo um favor. Então a gente precisa meditar. Pense nisso, como eu costumo dizer nos bons dias. Inclusive eu falei essa semana, ou foi a outra, que os rios, eles não bebem da sua própria água, as árvores não comem dos seus próprios frutos, as rosas não soltam sua fragrância para elas mesmas. Interessante isso, né? Eu vi isso, achei interessante. A própria natureza nos mostra que ela está ali para servir. E quando uma pessoa está feliz, isso é bom, sim ou não, Nete? Isso é maravilhoso. Mas melhor ainda é quando as pessoas estão felizes por causa de você. Isso que é mais interessante.
E essa é a pegada para o cristão. As pessoas precisam se sentirem felizes, consoladas, quando lembrar de você, quando pensar em você, e não a pessoa dessa terra, mas quando lembrar, poxa, irmã Nelma, que serva de Deus, irmão Bruno, irmã Luzia, irmã Idália, irmão Wilson, irmã Ananda, irmão Manuel, rapaz, que povo abençoado. Isso que é gostoso, porque quando alguém fala isso, você está sendo importante para essas pessoas em Cristo Jesus. Vocês já estão dentro dessas pessoas, amém? E isso é poderoso para o Evangelho, porque Dorcas era importante naquela comunidade, a tal ponto que, qual foi o final do texto? O que é que o final do texto diz? Que muitos creram. Ficou notório aquilo naquela comunidade, com certeza correu para fora, e a Bíblia diz que muitos se converteram pelo testemunho daquela discípula e serva do Senhor, e com certeza era uma pessoa humilde, amém, irmãos? Com certeza absoluta, perdão, era uma pessoa humilde. Então faça essa pergunta, durma com ela. Eu tenho sido importante no meio que eu estou, no lugar que eu estou inserido, porque cristão precisa ser importante, não no sentido de alguém adorar ou idolatria, mas no sentido de que realmente você está fazendo a diferença naquele lugar que você está, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossas vidas, em nossos corações. Sigamos aí no ano da consolação, porque a consolação recebida é essa que deve ser também oferecida. Amém, igreja?